as dúvidas com relação ao que a professora Suzana for expondo, vocês vão colocando no chat, e aí, enquanto isso, enquanto a professora Suzana fala, eu vou organizando as dúvidas, e aí depois, então, nós nos organizamos para fazer as perguntas, os questionamentos e as conversas, tá? Então, a inscrição para as falas será no chat, vocês já se inscrevem e coloquem a questão que estão propondo, ou só inscrevam-se, e aí eu abro o microfone para a professora, então, para fazer as questões para a professora Suzana. Boa noite, Deise, obrigada. Acho que teu microfone está fechado. Boa noite, tudo bem? Desculpem o atraso. Não, tem 2 minutos ainda. Muito obrigada por estares conosco. De nada. Eu vou aguardar só 2 minutinhos em respeito ao horário, e aí já começamos. Eu posso começar? Então tá bom. Então vou fechar aqui. Então vamos combinar assim, vou colocar algumas combinações aqui no nosso chat. Manter as câmeras e o microfone fechados, tá? Em função da transmissão para a colega Cássia, que é a nossa colega surda, e que precisa da interpretação em Libras. Hoje nós estamos com um colega novo, Luan. Luan não tinha conseguido participar das nossas atividades, mas agora conseguiu, já consegui encaminhar para o Luan um pouco das discussões que nós fizemos. Nós mudamos um pouco o roteiro da aula de hoje em função das demandas que vão sendo trazidas e também um pouco do que eu vou percebendo como alguns conceitos talvez não tão adequados quando conversamos sobre as questões relacionadas à inclusão, principalmente ao ensino de alunos com deficiência. Então, a minha ideia, a partir da nossa última conversa, era discutir um pouco as questões do planejamento, e aí convidei a professora Suzana, que é professora do campus de Dom Pedrito, do curso de Educação do Campo, educadora especial, antropóloga. A professora Suzana já vem dividindo uma série de atividades comigo, é uma pessoa que entende muito da área, uma colega extremamente competente e bastante dedicada, e também uma pessoa que eu particularmente gosto muito de ter por perto. A professora Suzana atuou na Prograde, na assessoria, quando eu fui pró-reitora de graduação, na assessoria de acessibilidade, e é responsável pela discussão de uma minuta de resolução que nós temos na universidade, que vai discutir justamente o planejamento na perspectiva da inclusão, os recursos que precisam ser garantidos para os alunos com deficiência no ensino superior, e a proposição do que nós chamamos de percursos curriculares flexíveis para alunos com deficiência na universidade. Infelizmente veio a pandemia, né, e também talvez os gestores não tenham tanta afinidade com o tema, e a resolução ainda não andou da forma como nós tínhamos expectativas, né? Digo nós porque a professora Cássia também participou das discussões, os professores surdos participaram de todas as discussões sobre esta minuta, colegas representantes dos NINAS dos campos, coordenadores acadêmicos, mas vamos continuar lutando para que na universidade também o processo de inclusão seja uma realidade. Então, conheço muito o trabalho da professora Suzana e tenho certeza que irá contribuir muito com a nossa disciplina hoje do mestrado. Para dar continuidade a essa conversa, né, e eu tenho feito uma discussão também, pessoal, com o grupo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu até escrevi um capítulo com uma das professoras do programa de mestrado de lá, Fábio Sense, e nós temos discutido muito a questão do planejamento, tanto na perspectiva do individual, porque se nós pensamos que o planejamento ele tem que responder às características de aprendizagem dos nossos estudantes, e essas características são individuais, eu preciso pensar um planejamento do ponto de vista do indivíduo, né?
um planejamento centrado no aluno com deficiência, e que incorpore as ferramentas, as tecnologias assistivas que são necessárias para atender este aluno com deficiência. Quando eu falo de tecnologia assistiva, eu estou falando, para quem não conhece este termo, de um conjunto de estratégias, metodologias, materiais, que garantem para a pessoa com deficiência autonomia, possibilidade de participação em determinado serviço, possibilidade de uso de um determinado equipamento. Então, por exemplo, a Eliege e a Daisy, elas são serviços de tradução e interpretação. Isso é uma tecnologia assistiva. E isso é fundamental para que a Cássia possa participar da nossa aula. A organização de um texto com suporte visual para um aluno surdo, ou verbetes, né, para ajudar na compreensão daqueles termos que o aluno surdo não conhece, também é um exemplo de uma tecnologia assistiva. Né? Então, quando a gente pensa em tecnologia assistiva, não pense em só alta tecnologia, hardware, software, coisas relacionadas à computação. Muitas vezes, um engrossador de lápis feito com EVA, para um aluno que não tem um movimento de pinça, é uma tecnologia. Um canudo, para alguém que não consegue segurar o copo, para que possa sugar o café sem precisar que alguém o alimente, é uma tecnologia assistiva. Né? Mas depois, quando nós falarmos da legislação, nós vamos falar um pouquinho mais das tecnologias. Mas então eu falo da perspectiva do planejamento do ponto de vista do indivíduo. Quer dizer, eu preciso atender às características de aprendizagem, os estilos de aprendizagem, e quando eu falo estilos, é porque, obviamente, alguém que não enxerga não tem um estilo visual, então vai demandar recursos materiais que sejam materiais não visuais. Para este aluno, por exemplo, eu posso oferecer um texto em braille. E percebam que a oferta do texto em braille, ela vai acontecer pontualmente para este aluno, porque os demais alunos da turma não vão ser usuários de braille, não tem sentido oferecer para os demais, porque eles enxergam. Então, quando eu penso planejamento, eu penso sim do ponto de vista do indivíduo. Só que no contexto de inclusão, esse planejamento que é pensado para o sujeito, ele precisa ser realizado, ele precisa ser implementado num contexto coletivo, que é o contexto da sala de aula, um contexto heterogêneo, onde eu tenho um conjunto de trocas, né, que são coletivas. E aí, nesse sentido, vem um outro conceito que é extremamente recente, que é o conceito do desenho universal da aprendizagem. Quem teve a oportunidade de ouvir a palestra do professor Davi, viu que o professor Davi mencionou este conceito. Eu tive a oportunidade de já ter 2 trabalhos de mestrado orientados que usaram o conceito de desenho universal da aprendizagem. Esse conceito de desenho universal da aprendizagem, eu vou fazer uma breve contextualização para depois passar para a professora Suzana. Ele nasce nos Estados Unidos, mais precisamente na Carolina do Norte, e ele é o resultado de trabalho de médicos e profissionais da área da saúde que recorrentemente recebiam alunos com e sem deficiência, mas com uma queixa de dificuldades de aprendizagem, de questões relacionadas ao processo de escolarização. Estes profissionais, então, a partir dos pressupostos da neurociência, né, a partir da compreensão de como o cérebro aprende e quais são as redes envolvidas no processo de aprendizagem, eles dizem que são 3 grandes redes, uma rede relacionada ao reconhecimento da informação, à expressão da informação e ao autoenvolvimento. Vou esperar um pouquinho, que eu estou vendo que a Eliette está falando da 2ª rede e da 3ª do autoenvolvimento. Perfeito. Bom, então, eles, a partir deste conhecimento da neurociência, eles vão pensar, eles vão propor um conjunto de estratégias didáticas que possibilitam a mobilização dessas 3 redes.
né, que ajudam o professor a organizar um ensino que vá ao encontro de como o cérebro, então, aprende. E, na experiência deles, eles usam muitos recursos tecnológicos. Né? Eu, por exemplo, não uso tanto os recursos tecnológicos. Opa, deixa eu me arrumar aqui na cadeira. Eu uso mais recursos de baixa tecnologia, né? Isso talvez muito... não sei arrumar a cadeira, viu, pessoal? É brabo, né? Agora sim. A minha coluna, tô bem ruim da coluna hoje. Então, eles usam muitos recursos tecnológicos, eu uso mais recursos de baixa tecnologia, materiais que podem ser confeccionados dentro da escola pública, com parcos recursos, mas estes autores, eles vão trabalhar com o desenvolvimento de alta tecnologia também, né? E aí eles têm um conjunto de estratégias, para cada um destes 3 princípios, eles têm um conjunto de estratégias. Bom, é mais ou menos sobre isso que a professora Suzana vai falar. Como eu não sei qual é o tom que ela vai dar para a conversa, eu pensei em nós ouvirmos, e aí, depois, na próxima aula, eu poder retomar, principalmente, os conceitos, as redes, nós vamos ainda ter a participação das mestrandas, que já discutiram sobre o DUA, tá? Então, nós temos o DUA, que faz a proposição de um planejamento com características de acessibilidade, que tem uma característica de um desenho muito flexível de currículo, né, de um desenho muito ampliado em termos do conjunto de estratégias que eu ofereço para os meus estudantes. Né? Então, de um lado, uma proposta de ter um desenho mais universal de currículo, e, ao lado disso, nós vamos ter um conjunto de autores que falam sobre as adequações curriculares, mais do ponto de vista individual. Alguns autores têm trabalhado isso como temas de oposição. Não, hoje não se fala mais de adequação curricular, de flexibilização curricular do ponto de vista do indivíduo, eu tenho que falar de desenho universal da aprendizagem. Eu, junto com a Fábio, estamos agora até finalizando um artigo que a gente discute justamente que não deve existir uma polarização dos 2 conceitos. Por quê? Porque existem medidas que são individuais e que são aplicadas, já que eu estou falando de inclusão, numa escola comum, numa escola regular, num contexto coletivo. Então, na nossa percepção, não são pares opostos, mas sim são temas colaborativos. E por esse motivo, lá no Google Classroom, eu coloquei, também mandei para vocês pelo WhatsApp, um conjunto de textos, e até do próprio Ministério da Educação, e obviamente que existe um lapso temporal, porque quando estes materiais são criados, o Brasil estava no boom dos processos de inclusão, não se falava de desenho universal, mas que vão falar justamente da adequação de objetivos, da adequação de materiais, da adequação de procedimentos avaliativos, da adequação de temporalidade, não é? Especificando um pouco aonde eu preciso operar do ponto de vista pedagógico, na diferenciação pedagógica. Então, nós vamos ouvir a professora Suzana, e na próxima aula, eu vou dar uma aula expositiva, né, com PowerPoint, com esses recursos, para a gente também poder retomar um pouco a questão do planejamento do ponto de vista individual, tá? Então, eu só queria fazer esse preâmbulo para vocês entenderem um pouco por que a gente mudou o nosso planejamento. Nós combinamos nas primeiras aulas, né, que poderíamos trocar os textos de acordo com as demandas que vocês iam trazendo. Uma das demandas é a percepção de que alguns têm, né, de que quem planeja não é o professor do ensino comum, ou quem desenvolve o planejamento com aluno com deficiência é o professor do atendimento educacional especializado. Então, eu chamaria isso de falsos conceitos, né, esses conceitos não estão adequados, são equivocados, e aí, por isso, então, resolvi que a gente passe um pouco para as questões do planejamento. Na Educação Inclusiva 1, a gente não chega a adaptar material, isso é Educação Inclusiva 2, que o foco é só produção de material com acessibilidade. Então, premissas da produção de material para cada deficiência, só a Fábio que está matriculada na Educação Inclusiva 2, tá? Ela vai começar em setembro, junto com o calendário da
graduação. Então, eu vou pedir licença, eu vou fechar minha câmera, eu continuo aqui, meu microfone, e aí a professora Suzana pode começar a trabalhar, e aí se sentires necessidade, Suzana, que eu entre na conversa, tu me chama. Caso contrário, eu vou acompanhando aqui o chat, tá? E registrando as questões, as anotações para fazer depois. Tá joia, Amélia. Obrigada. Deixa eu ativar minha câmera aqui. Boa noite, gente. Boa noite, Amélia. Muito grata pelo convite. Muito bom estar aqui para conversar com vocês hoje sobre planejamento. Eu vi que está a Ellen aqui, que foi minha aluna, tá a Fabi. Fabi é guerreira, né? Em todos os espaços a gente se encontra. E Cássia também, que a gente está participando do curso de comunicação alternativa em outros espaços. Bom, a Amélia me apresentou, né? Eu sou educadora especial de formação e depois eu fui muito mais para a área da antropologia e fiz um mestrado em ciências sociais e o doutorado em antropologia em função da educação escolar indígena. Então, eu transito por essas modalidades da educação básica. O convite para falar hoje sobre planejamento, eu tinha encaminhado esse texto do desenho universal, e é legal que tem algumas pessoas aqui que fizeram o curso de comunicação alternativa, né, que acompanharam, porque esses métodos que chegam para a gente em sala de aula, né, esses grandes desenhos teóricos, com passo a passo, com os recursos já dados, né, eles são muito inspiradores, mas dificilmente a gente consegue, em sala de aula, seguir tão à risca esse espaço, né, esse passo a passo que às vezes nos é dado. Eu lembro da Rô falando no curso de comunicação alternativa sobre a pasta PECs, né? Que você tem um passo a passo, você coloca primeiro poucas figuras, né? Primeiro você adequa o vocabulário e depois você constrói. Mas na vida real não é assim, né? Depende muito do sujeito, depende muito de como essa comunicação está sendo construída, da rotina que tem. Então, você vai estabelecer trocas comunicativas só depois que você tiver várias figuras, né? Enfim, todos esses recursos, o desenho universal não é diferente disso, né? Enquanto o desenho teórico, eles são inspiradores para a sala de aula. E a gente tem que avaliar, né, de que maneira nos serve, de que maneira não nos serve. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o desenho universal, mas não com esse caráter de método, né? É mais para como ele nos ajuda justamente a adaptar o planejamento para várias linguagens, né? Para várias formas de aprender, para vários estudantes diferentes que a gente vai ter na sala de aula. Eu vou tentar apresentar aqui. Eu estou me adaptando com essa questão das tecnologias. Aí, gente, se tiver alguma questão, vocês me chamem, porque eu, nessa função... Se não conseguires, eu posso te ajudar, tá? Vamos ver. Tá. Tá aparecendo? Ainda não. Deixa eu ver. A tela do computador, ou não? Não, ainda não. Acho que agora vai dar. Agora sim. Tá abrindo. Aí. Então, dei um título para essa nossa conversa de planejamento docente e acessibilidade, um título geral. Foi bom que, como a Amélia falou que vai entrar em questões mais específicas depois, de fato, a gente vai falar de tópicos mais abrangentes.
Tem um conceito, né, eu sei que vocês estão já numa caminhada, e talvez algumas coisas que eu fale sejam redundantes para vocês, mas vou ter que correr esse risco, que é a ideia de acessibilidade pedagógica, né? Pensando do ponto de vista do professor de sala de aula, e lembrando da minha colega Manuela, que é educadora especial aqui de Dom Pedrito, que fez o curso de educação especial também na UFSM, que a Deise também fez, que é intérprete aí, somos na mesma linhagem formativa. A gente nunca tem um aluno a mais, né, ou 2 alunos a mais em sala de aula quando a gente está falando de educação inclusiva, embora seja muito comum a gente ouvir assim, tenho 22 alunos e 1 incluído, né, tenho 22 alunos e 2 incluídos. Então, se você tem 22 alunos e 1 incluído, você tem 23 alunos. E pós, né, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, uma série de documentos, de orientações, de normativas foram sendo criadas para dar conta de acessibilidade. Um dos conceitos que se criou, né, foi a acessibilidade pedagógica. Na época que se começou a discutir acessibilidade pedagógica dentro do Ministério da Educação, eu trabalhava na, então, SECAD, né, que depois virou SECADI, quando fundiu com a CESP, que era a Secretaria de Educação Especial. E eu lembro que para a gente era muito curioso, quando a gente fica na nossa bolha, né, só conversando com pessoas que só com educadores especiais, só com pessoas que estão, né, dentro desse universo, a gente falava assim, mas a acessibilidade pedagógica é redundante, né? O professor tem dever em sala de aula de adaptar o planejamento, né? Poxa, a gente vai mesmo comprar essa ideia, né? Se você está falando da educação numa perspectiva inclusiva, você está falando de um planejamento acessível, né? E só que a gente sabia que isso não era a realidade, né? Que era alguma coisa muito nova. Inclusive para os espaços de educação especial, né? A partir de 2008, então, que a gente não vai ter mais as classes especiais ou as escolas especiais, teve um certo sofrimento, né? Uma dificuldade da gente se desprender desse modo de fazer educação especial que a gente estava tão acostumado. Por muito tempo a gente acreditou que aqueles eram os espaços ideais. E a ideia de acessibilidade pedagógica, ou acessibilidade, né, como um todo, na educação, vem justamente para dizer que essas pessoas com deficiência, né, as pessoas com transtornos globais de desenvolvimento, TEA, pessoas com altas habilidades, elas, enfim, elas precisam ter acesso ao currículo, né, de uma maneira mais equânime, e ao currículo escolar comum. Enfim, né? Então aí que vem essa coisa da acessibilidade, que vai sendo refinada e vai trabalhando, e vai culminar na ideia de acessibilidade pedagógica dentro da sala de aula. Mas, enfim, o que eu proponho que a gente converse hoje é falar um pouco sobre acessibilidade, né? Sobre as adequações curriculares ou as adaptações razoáveis, vamos olhar esses conceitos a partir da Lei Brasileira de Inclusão, que é uma questão geral, e como que o DUA nos ajuda nisso, né? Porque, e a diferença, né, entre o planejamento de AEE e o planejamento da classe comum, da sala de aula comum. Bom, depois eu vou compartilhar com vocês essa apresentação, vou mandar para a Amélia, né? Na verdade, é um compilado de alguns conceitos, mas de uma forma muito específica do artigo 3º da Lei Brasileira de Inclusão, né, da LBI, carinhosamente chamada de LBI. A gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, uma definição de acessibilidade, né, de modo geral, enquanto possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, então educação pública, né, mas
previdência social, saúde, tudo, né, todos os serviços de uso público ou privado e de uso coletivo, né, que seja para qualquer pessoa que precise de um médico, né, tem direito a acessar nos seus próprios termos e condições esse serviço, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, é um conceito bem amplo de acessibilidade, que a gente vai pegar ele para pensar o planejamento. O desenho universal, tanto como produtos, ambientes, programas e serviços. Desculpa, gente. A serem usadas por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo recursos com tecnologia assistiva. Então, vou voltar aqui. E eu vou pedir licença, porque eu vou ter que pegar um copo d'água. Que agora eu comecei a falar, comecei a tossir. Fica tranquilo, Margarida. Acho que a gente pega da tua agulha para fazer alguns comentários. Né? Jóia. Saibam, a Lei Brasileira de Inclusão ficou mais de 15 anos guardada, né, numa gaveta. É uma legislação que era para ter saído há muito tempo, mas ela foi cozinhada, né? Talvez a temática da deficiência, a temática da inclusão não fosse uma pauta. E, em função de alguns deputados, a Gabrilli, aquela de São Paulo, o jogador, o Romário, que tem filho com deficiência, a Marília Gabrilli, acho que, não sei se é Marília, né? Marília Gabrilli. A Marília Gabrilli tem deficiência, o Romário tem uma menina com síndrome de Down. Foram um pouco estes os nomes que fizeram uma pressão para que essa legislação realmente pudesse ser aprovada, tá? E a Lei Brasileira de Inclusão, ela vai falar um pouco sobre as garantias dos direitos das pessoas com deficiência. E o termo acessibilidade, ele vai aparecer em todos os dispositivos legais. Então, qualquer serviço, seja um serviço educacional, um serviço de saúde, um serviço de transporte, um serviço de comunicação, um serviço de lazer, por exemplo, um hotel, é garantido para a pessoa com deficiência requisitos de acessibilidade. No contexto da escola, esses requisitos, eles ultrapassam as questões de acessibilidade arquitetônica e acessibilidade de materiais e, obviamente, vão ao encontro do tema da acessibilidade pedagógica, tá? Então, só para contextualizar um pouquinho, a LBI é a nossa última legislação com relação aos direitos da pessoa com deficiência no nosso país, e ela teve grandes avanços, trouxe grandes avanços, né, com relação à pessoa com deficiência. O primeiro avanço, eu destacaria o próprio conceito de deficiência, né, a ideia de que a deficiência, ela não é uma questão individual, ela é uma questão social, porque se eu garanto recurso de acessibilidade para participação, com igualdade de oportunidades para a pessoa com deficiência, a condição de deficiência não está posta, né? Por exemplo, se eu vou usar um serviço, e dentro deste serviço, se eu vou a um teatro, eu sou cego, e eu encontro audiodescrição, eu encontro piso tátil, eu encontro mapa tátil, não se faz questão a minha deficiência no teatro, porque eu tenho um conjunto de recursos que atende à minha peculiaridade, né? Agora, obviamente que, se este local não tiver nenhuma condição de acessibilidade, ele vai asseverar a dificuldade de participação da pessoa com deficiência. Né? Então, acho que este é um conceito bastante importante, porque tira do indivíduo a responsabilidade pela própria condição, né? E compartilha essa responsabilidade com o social. Então, quando nós pensamos no contexto da escola, a escola precisa, para garantir igualdade de oportunidade de participação para o aluno com deficiência, acessibilidade pedagógica, né? É um direito da pessoa com deficiência, né? E este direito
é reconhecido tanto quando eu reconheço o direito à acessibilidade, mas quando eu tomo o conceito de deficiência também dentro da perspectiva social. Porque quando eu tomo dentro da perspectiva social, a escola também se reconhece, né, como garantidora deste direito e com um compromisso de fazer a oferta dos recursos que o seu aluno precisa. Já estás aí, Suzana? Já, retornei. Bom, vou voltar. É isso, né? A LBI representa um grande avanço para a gente pensar a educação inclusiva e para a gente pensar uma nova organização escolar, né, como um todo, de todos os serviços. Mas aqui que nos interessa da escola. Então, ambientes, programas, a ideia de que eu não tenho que ter um prédio, por exemplo, nesse desenho universal aqui, que é o desenho universal enquanto concepção, né? Eu não tenho que ter um prédio que eu possa depois fazer uma rampa, eu tenho que ter um prédio com uma rampa, né? Eu tenho que ter barras, eu tenho que criar espaços e tempos, né? A gente, pensando no planejamento, a gente está pensando em tempo também, mas tempos e espaços acessíveis para qualquer pessoa, né? Eu não posso ter uma escadaria, né? Quando eu posso, de repente, vai chegar uma pessoa com muleta, vai chegar uma pessoa com usuário de cadeira de rodas, e aí eu vou ter que me mexer para fazer alguma coisa, né? Se eu pensei naquela planta, eu tenho que pensar isso antes. Né? Aliás, a ideia do desenho universal da aprendizagem, que a gente vai conversar, ele é também muito pautado no desenho universal da arquitetura, né? Então, por que todas as portas são padronizadas? Né? Em algum momento se tomou essa decisão, né? Considerando uma média aí de altura das pessoas, né? Considerando um espaço bom para passar, a maioria das portas internas convencionais, nem sempre se passa uma cadeira de rodas por ela, né? Então aí começam as adaptações, quer dizer que quem é usuário de cadeira de rodas não tem casa, não tem porta interna dentro de casa, né? Por que não se pensa nisso antes? Então, é um pouco essa provocação e essa ideia do desenho universal, né? Você vai pensar num produto, vai pensar no ambiente, pense antes, não construa para adaptar depois, né? Nesse período que a Amélia comentou com vocês que a gente estava trabalhando na Prograde, nós fizemos uma formação com a Fabiane Dayton, do Núcleo de Acessibilidade da UFSM, a Fábio também é educadora especial, e uma das coisas que ela falou é que, bom, se a questão fosse acessibilidade arquitetônica, né, vamos pensar que qualquer um de nós pode sofrer um acidente, hoje a gente caminha, amanhã a gente não caminha mais. Né? E aí você vai construir uma outra casa, né? Não é mais fácil construir uma casa acessível, né? Ela fez umas provocações muito interessantes nesse sentido. A tecnologia assistiva, a ajuda técnica, né? A Amélia já comentou sobre isso. Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, enfim, né? Alta tecnologia, softwares, né? Baixa tecnologia, uma prancha, a interpretação, o uso de imagens, enfim. Essas estratégias que acabam adentrando aqui nessa definição de tecnologia assistiva ou de ajuda técnica. E aí, um conceito que é muito importante é o conceito de barreiras, né? A ideia de barreiras, que é qualquer entrave, obstáculo, atitude, comportamento, limite, né? Que impeça a participação social da pessoa, porque é aqui que se dá o conceito de deficiência, tanto na LBI e, de alguma forma, no texto da Política Nacional. O que acontece? O texto da Política Nacional de Educação Especial, ele tem várias ambiguidades, né? Porque estava começando a gestar essa ideia da perspectiva inclusiva na educação. Isso foi sendo afinado, foi sendo melhorado, né?
A própria LBI tem um tempo de amadurecimento disso, então aqui as coisas estão mais sistematizadas, né? Talvez mais bem definidas do que no texto da Política Nacional, né, que é de 2008. Mas a ideia de que não é porque não enxerga, né, que a pessoa cega tem uma deficiência. É porque ela não enxerga e todo o entorno social dela não permite que ela tenha autonomia, né? Então, quando ela encontra uma barreira que se torna barreira porque ela não enxerga, a deficiência se faz aí, a definição social de deficiência, né? São as barreiras criadas. Você pode ter uma perda visual, mas que, frente a essa barreira, impede que a pessoa consiga, enfim, usufruir de sua autonomia, né? Tocar sua vida, enfim. Né? Se um mundo é feito para pessoas que enxergam, se só tem piso para pessoa que enxerga, não tem piso tátil, essa é uma barreira para a pessoa que não enxerga. Mas se tiver piso tátil, ela vai andar por ali. Aliás, tem que ter um mapa tátil também, porque não adianta, senão ela vai ficar o tempo todo atrás do piso tátil e não vai chegar a lugar nenhum. Né? Então, eliminar essa barreira, como é que você elimina? Coloca o mapa tátil, coloca o piso tátil, por exemplo, né? Esse exemplo que a Amélia deu, ele faz audiodescrição quando vai ver um filme, né? Agora, porque a pessoa não enxerga, ela não pode assistir um filme, ela vê de outra forma, ela monta o banco de imagens de outra maneira. Se ela tiver audiodescrição, ela vai poder, lembrando a Virgínia, que, né, ministrou uma capacitação sobre audiodescrição para a gente, há um tempo atrás, ela falou que eu quero ver, né, a Virgínia é cega congênita, consultora do Instituto Benjamin Constant, né, na época que a Amélia era pró-reitora de graduação, a gente teve esse curso de audiodescrição e ela veio acompanhando quem ministrou, e ela falava exatamente isso, eu quero ver, eu não quero que você interprete, né, eu quero ver do meu jeito, sou cega congênita, se você descrever para mim, eu vou ver, né, da forma como eu vou construir essa imagem na minha mente. E muitos vários tipos de barreira, urbanística, arquitetônica, nos transportes, nas comunicações, barreiras atitudinais, se eu me nego, né, pensando eu como professor, se eu me nego a adaptar o meu planejamento, ou a pensar na forma como o meu aluno aprende, né, isso é uma barreira atitudinal. Né? Atitude, comportamento que impeça, que prejudica a participação social da pessoa com deficiência e igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Tecnológicas, né? Comunicação, e aqui, enfim, vai falar um pouco mais sobre língua, né, no caso da Libras, ou sistema de escrita, no caso do Braille, né? Entendendo barreira de comunicação, formas de interação dos cidadãos, que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, Braille, sistema de sinalização, comunicação tátil, caracteres ampliados, dispositivos multimídias, né? E por aí vai. E as adaptações razoáveis. Né? Esse artigo terceiro é maravilhoso porque ele dá a tônica de toda a LBI, não que os outros sejam dispensáveis, não são, muito pelo contrário, mas é uma boa síntese. Adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar a pessoa com deficiência que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais, inclusive a educação. Né? Então, a gente pode pensar em adaptações razoáveis para o currículo. Adaptação curricular. Do meu lugar de educadora especial, eu acho isso muito tranquilo de se fazer. Né? Para várias condições, várias deficiências, né? Mas eu sinto que causa muito mais, que desacomoda muito mais quando a gente está falando de pessoas com déficit intelectual.
porque não aprendem, né? A queixa é essa, no geral, mas não acompanha os outros, não aprende, não posso ser injusta com os demais se eu ficar adaptando muito, eu vou promover fulano de ano, né? Porque ele não aprende o que está previsto no currículo. Bom, a gente sempre fala isso também, né? Ninguém aprende da mesma forma. E se a gente olhar para os nossos instrumentos de avaliação, talvez, muito provavelmente, a gente vai chegar à conclusão que eles não dão conta da totalidade daquilo que a gente se propôs a ensinar e daquilo que a gente gostaria que os alunos aprendessem. E depois que a gente aplica um instrumento, corrige, né, avalia, enfim, o aluno não vai sair repetindo a mesma coisa que a gente falou, né? Não vai utilizar os mesmos termos que a gente utilizou para estudar, ele vai fazer outras conexões, né? E a aprendizagem vai continuar, né? Se a gente entender a aprendizagem como um contínuo, a gente vai se libertar dessa ideia da avaliação e da adaptação como um estímulo-resposta, né? Essa coisa mais comportamentalista do planejamento. A gente não pode esperar uma resposta igual àquilo que a gente disse, né? Aquilo que o aluno vai fazer sua própria construção. Então, de modo geral, isso não vai acontecer. Mas para esse aluno com déficit cognitivo, de modo específico, que é o que eu acho que causa mais dificuldade, né? Vamos pensar o seguinte: a gente tem o currículo, né? Nesse currículo a gente tem conteúdo X, objetivos que a gente pretende para a turma, e se a gente tem um aluno que não tem o mesmo aproveitamento, se você, professor, está percebendo isso, né? Você tem que ver até onde, como que ele chegou na sua turma, né? O que ele consegue fazer, o que ele consegue fazer com mediação, então, assim, vigotskiano o olhar, né? Qual é a zona de desenvolvimento proximal do meu aluno? Como que eu vou intervir? Como que eu posso mediar, né? E aí, para ele vai ter um outro objetivo. Talvez tem várias atividades que você pensou e que né, esse aluno não vai conseguir fazer, mas outra que adaptada ele vai conseguir fazer. Vai escolher conteúdos, vai escolher objetivos, né? Fato é que esse mesmo conteúdo previsto no currículo, a gente tem que buscar fazer com que esse aluno aprenda a seu modo. Então, se eu tenho vários objetivos, vamos colocar um objetivo, né? Vamos por partes, vamos ver qual que vai ser a resposta. A partir da resposta desse aluno é que eu vou intervir de novo, né? E esse é um planejamento da sala de aula comum do professor da turma, né? O planejamento do AE, ele é pautado em outro tipo de avaliação, né, em outros recursos, e ele é complementar ou, né, suplementar, dependendo da condição do aluno, a esse trabalho da sala de aula comum. Né? Mas esse peso e essa expectativa toda no atendimento de educação especial, a gente entende que foi assim, né, porque nós nos acostumamos a enxergar, talvez, a educação especial como o lugar que ensina os alunos com deficiência, mas isso não existe mais, né? Os alunos estão na escola, e que bom que estão na escola, e que bom que a escola está se reinventando, e que bom que está se reestruturando, né? Quando a gente discutia essa questão, há um tempo atrás, estava trabalhando com os meus alunos do segundo semestre, que era políticas públicas, e a gente faz um exercício maravilhoso, todo mundo ama, mentira, que é ler a LDB, né? E aí pensar, né, o que é a aprendizagem ao longo da vida. Então, esse foi um conceito que pegou muito para o pessoal segundo semestre. Eles falaram assim: não, professora, mas pensa, esses alunos, né, com deficiência, leia-se com deficiência intelectual,
não vão saber, não vão ser bons professores, não vão se formar professores, mas eles vão se formar, né? E depois vão criar cotas para professores com deficiência. E a gente vai perder espaço. E, gente, não. Né? Existe um perfil do egresso, né, para os cursos de licenciatura. Existe um currículo que pode ser adaptado, que pode ser flexibilizado, e existe o percurso que esse aluno vai fazer. Cada aluno é único, né? Não tem como a gente dizer que percurso vai ser esse, se ele não passar pela universidade, se a universidade não der condições, se ele não concluir, né? E aí a gente vai ver a certificação, que talvez não seja, né? Se vai ser percurso flexível, não vai ser o mesmo perfil do egresso, né? Não veja isso como uma limitação ou como uma concorrência, né? É limitador pensar dessa forma, são coisas completamente diferentes, né? Tem tanto direito de estar aqui como vocês, né? Neurotípicos ou que não possuem nenhuma deficiência. Mas falta esse entendimento e essa abertura muito por essa questão do mérito, né? E aí que é importante a gente frisar que se a gente está falando de estudantes com déficit intelectual, eles não aprendem da mesma forma. Tem coisas que eles vão aprender, tem coisas que eles não vão aprender, né? Como é que eu sei? Se eu oportunizar, se eu flexibilizar, né? E aí vai variar de aluno para aluno, a importância daquilo que a Amélia estava falando no início, que é do planejamento individual, né? E aí a ideia de adaptação, que a gente vai para adaptação razoável. Aqui eu coloquei os demais itens da sequência do artigo 3º só para constar, né? Para eu não trazer o artigo fragmentado. Mas a gente não vai se deter aqui, que é elementos de urbanização, mobiliário urbano, com relação à pessoa com mobilidade reduzida, né? Deixa eu passar. As residências inclusivas, moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, são temas também bem interessantes, mas não são foco hoje, então só para que a gente também tenha uma noção do que cabe na ideia de acessibilidade, né? Para além do planejamento de sala de aula. Então, assim, um pouco da sala de recurso multifuncional, né? Quando a gente deixa de ter todo o planejamento só dentro da educação especial, né, que seriam nas classes especiais ou nas instituições especializadas que a gente chamava, né, e que, por exemplo, aqui em Dom Pedrito, o que seria a instituição especializada aqui é a APAE, né? Então, a APAE, ela tem que mudar, e mudou, né, para fornecer um serviço de centro especializado em AEE, e tem uma turma de AEE na APAE. Mas isso não libera esse aluno de ter uma matrícula na classe comum, né, de ter um professor que vai planejar para ele na classe comum. No contraturno, ele pode frequentar o AEE da APAE e tanto esse professor de AEE, né, como o professor da classe comum vão estar em contato, enfim. Tem um mundo a ser planejado para além daquilo que vai ser desenvolvido na sala de aula. Em termos conceituais, né, qual é a função do AE? Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas da escolarização, né, que era a ideia que se tinha antes, que a educação especial ela tinha um lugar separado e a pessoa com deficiência, se ela quisesse, poderia passar a vida toda só numa escola especial. Ela ia ter um percurso, um registro, né, escolar, mas nessa modalidade separada, né? Isso não existe mais. Hoje, a sala de AEE é um apoio, né, e por isso a ideia, né, de sala de recurso multifuncional. Antes a gente tinha a sala de recursos, antes a gente tinha a classe especial para os alunos com deficiência e a sala de recursos para os alunos com dificuldade de aprendizagem,
né? Basicamente isso. Depois de 2008, nos tiraram as dificuldades de aprendizagem, até hoje a gente não se conforma com isso, eu, pelo menos, não me conformo. E aí passou, esse seria, então, um público da psicopedagogia, né, em tese, e passamos, então, a educação especial passa a ser responsável pelo atendimento educacional das pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades de superdotação. E aí sai, né, esse espaço, assim, ele é sugado, né, ou vai ser uma sala de apoio psicopedagógico, mas serão atendimentos diferentes, né. Vai ter o apoio pedagógico para dificuldades de aprendizagem e vai ter a sala de recursos multifuncional. Na sala de recursos multifuncionais, a ideia do multifuncional aí é para que todas as pessoas, né, com todas as condições, todas as deficiências, os transtornos pudessem ter recursos ali, né? Então, vamos pensar assim, é uma sala que, quando foi criada, veio equipada, ou deveria vir, né, com máquina Braille, com software sintetizador de voz, com jogos, né, com material de apoio para o professor, computador, que o professor pudesse atender ali, de forma a complementar ou suplementar o ensino comum, aluno com qualquer deficiência, né. Foram criados vários cursos de aperfeiçoamento. Eu acho que, se eu não me engano, a primeira edição foram cursos de extensão. Via Lab, né? E foi 2008, acho que foi o primeiro, depois 2009, por aí, né? Foram várias turmas, porque o sistema de ensino que pedia a sala de recursos para a escola automaticamente indicava um professor para fazer uma formação para trabalhar nessa sala. Então, não necessariamente profissional de AEE, quando as salas foram instaladas pós 2008, ele era um educador especial, era um professor da escola que fez um curso de extensão ou depois um curso de aperfeiçoamento, né? Que poderia ou não ter afinidade com o tema, que poderia ou não estar estudando, e aí a gente tem também diferentes perfis. Mas a ideia é que recebia a sala, recebia a formação e atendia todos esses alunos aí, né? A Manu, né, aqui, que é uma das educadoras especiais do Dom Pedrito, ela fala muito isso, né, que às vezes as coisas também eram desencontradas. Como o material para a sala ia chegando aos poucos e chegava de acordo com um cronograma específico, por exemplo, na sala dela ela poderia receber máquina Braille e não tem nenhum aluno cego, e aí ela tinha 5 alunos autistas, né, e pouco material, então até que essas coisas, a política pública, a ação pública, ela vai se consolidando, né, tem vários cronogramas, várias estratégias, várias ações que estão sendo pensadas para que isso possa ser realidade, né, e os sistemas de ensino se adequando. Mas, via de regra, é um atendimento suplementar ou complementar, é no contraturno, né, enfim, vocês já devem saber disso, eu estou me repetindo, mas para dizer que esse atendimento na sala de recursos, ele é pontual mesmo, né, é pautado nas principais dificuldades que o aluno encontra e não é pautado no conteúdo que está sendo trabalhado em sala de aula, né. Então, assim, tem um aluno com déficit intelectual que não se alfabetizou ainda, né, aí eu vou tentar descobrir por quê, tem algumas avaliações, algumas testagens que eu, educador especial, posso fazer, posso tentar trabalhar com consciência fonológica, né, e aí eu vou usar alguns jogos para isso, né, vou mediar alguns, enfim, vou ver o que é de interesse dele, temas que tem interesse, mas eu não vou, por exemplo, pegar o mesmo texto que a professora está trabalhando, que ele não consegue ler, ou o que ele tem dificuldade de escrever, e tentar e ficar insistindo nisso na sala de AE. Não é esse o papel do AE, é um planejamento diferente, né? O planejamento para sanar essa dificuldade, né? Enfim, ele escreve, mas não lê, não interpreta.
Isso é um assunto para o professor da classe comum. De certa forma, eu já coloquei, né? É o acesso a esses conhecimentos previstos no currículo, na sala de aula comum, com esse apoio do AE. Programas de enriquecimento curricular, que podem, né, estar vinculados ao AE para fazer esse apoio. Ensino de linguagens, códigos específicos de comunicação. O ensino, né, e o uso da tecnologia assistiva. Tem um caráter muito mais terapêutico, né, embora educacional, do que o caráter de um desenvolvimento de um planejamento convencional em sala de aula, né. E, por fim, ao longo de todo o processo de escolarização, esse atendimento deve estar articulado com a proposta pedagógica do ensino comum, né, porque também, se o aluno está com dificuldade de leitura, né, eu vou trabalhar de forma alinhada, embora com outras coisas, com outro planejamento, com o professor da classe comum. Isso aqui eu coloquei, é a continuidade dos itens ali do artigo 3º, porque eu acho importante. Bom, são outros agentes, né, da educação inclusiva. Atendente pessoal, né, profissional de apoio escolar e acompanhante. Nenhum deles tem obrigação de planejar, né, já vi isso também. Já vi demandar, por exemplo, de monitoras, né, atividades, não pode, né? Quem tem que planejar é o professor da sala de aula. Então, por conta disso, coloquei aqui para a gente pensar, né, e, enfim, ter essa condição de orientar, dialogar quando se deparar com uma situação assim. Quem é atendente pessoal dentro da Lei Brasileira de Inclusão? Pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas. Então, cuidador, às vezes o pessoal chama de monitor, né? Atendente pessoal, tá junto, né? Por exemplo, é um estudante com paralisia cerebral, precisa de ajuda para ir no banheiro, né? Tem um atendente pessoal que vai fazer isso, mas esse atendente pessoal não vai mediar a atividade da sala de aula, que foi planejada para ele, né? Outra figura, outro agente do processo, né? O profissional de apoio escolar, pessoa que exerce atividade de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência. E aí, não necessariamente da família, né? Aqui é alguém que, por exemplo, já contratado pelo sistema de ensino. E atua em todas as atividades escolares que se fazem necessárias, em todos os níveis e modalidades de ensino, né, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas e os procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas. Isso aqui para não dar choque, né? Porque existem profissões regulamentadas. Por exemplo, o audiodescritor, né? É uma profissão regulamentada. Então, eu em sala de aula, não vou dizer que eu vou fazer uma audiodescrição, mas eu vou fazer uma descrição na imagem. Para, enfim, resguardar essas questões, né? E acompanhante, aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal, meio que ficar amplo. E aí chegamos no texto da Clarice Nunes e da Isabel Madureira, né, do Desenho Universal para Aprendizagem, que foi o texto que eu encaminhei. E aí o que elas recuperam, né? A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e educação inclusiva reafirmada como um direito em todos os níveis de ensino e ao longo da vida, considerando-se que compete aos responsáveis pela educação a disponibilização de todos os apoios necessários. Então, a nossa lei, né, de diretrizes e bases da educação nacional, ela prevê que a educação especial é transversal a todos os níveis e modalidades de ensino da educação básica, ela não prevê o ensino superior.
não se pensava naquele momento terminalidade específica para educação básica, não está previsto na LDB, que é para o ensino superior, perdão, porque não se considerava que uma pessoa com déficit intelectual ia entrar na universidade, né? Isso também é uma concepção forjada no social, mas os tempos mudaram, né? Uma série de políticas foram criadas, e essas pessoas estão chegando na universidade. Então, é fundamental a gente pensar o ensino e a aprendizagem ao longo da vida. Eu acho que isso aqui a gente já discutiu um pouco, né? É sobre essas 6 formas de perspectivar a inclusão que elas colocam. Só queria chamar uma atenção com relação a isso, né? Como eu disse, eu acredito, para mim, o desenho universal é uma forma de adaptar o planejamento da perspectiva individual, né? Então, assim, um mesmo planejamento, eu posso adaptar ele com objetivos com relação ao meu aluno, né? E com relação aos materiais que eu vou utilizar. Então, eu tenho um estudante surdo e eu vou usar, sei lá, um vídeo, tá? Vamos trabalhar com documentário, tá? Na minha disciplina de educação especial, tá? Esse documentário, ele vai ter que ter legenda. Se não tiver legenda, eu vou ter que colocar legenda, né? Essa legenda passa muito devagar, ela passa muito rápido, teve condição de acompanhar, é possível ter a tradução em Libras, né? Então, o que eu vou fazer com esse documentário, né? Onde que eu quero chegar com ele? Quero propor uma discussão sobre os desdobramentos da Convenção de Educação para Todos. Então, eu vou, junto com o documentário, pensar num texto e vou ver se esses termos são conhecidos, se tem sinais, né? Vou pedir ajuda do intérprete, vou me empenhar em aprender língua de sinais, se ainda não sei, né? Então, assim, eu vou fazer isso e o texto, os recursos são os mesmos, né? Um texto e um documentário. Mas aí eu estou adaptando isso para esse meu aluno, né? Vou garantir que ele tenha acesso a essa informação, que ele possa, né, acessar, enfim, em termos de acessibilidade comunicacional também, esse recurso que eu estou propondo. E mais ainda, aonde eu quero chegar com isso, que conceitos eu quero trabalhar, então tem que, né, escolher esses conceitos, estudar a sinalização, o contexto, né? E eu vou ter que fazer isso para os outros alunos também. Se eu tiver um aluno cego, a mesma coisa. Se eu vou trabalhar com documentário, eu tenho que ter audiodescrição nesse documentário. Se eu vou usar imagem, tem que ter, né, a descrição da imagem. Isso com relação à adaptação. Com relação a essa ideia de inclusão, educação e sociedade, desse texto eu não gosto muito. Por quê? Eu acho que se passa muito por cima. Bom, quem teve a oportunidade de ouvir o professor Davi trabalha um pouco com essas questões também. Passa muito por cima, né? Coloca, a inclusão serve para tudo, e tem outros conceitos, como o conceito de equidade, conceitos de emancipação social, que, por exemplo, para nós, a educação do campo é muito importante. E eu, particularmente, não gosto quando as pessoas dizem assim, mas você trabalha com áreas muito parecidas, educação indígena, educação do campo e educação inclusiva, todo mundo, né, está em busca de ser incluído. Não necessariamente. Inclusão é um conceito neoliberal, né, a origem dele, né, ele se tornou muito polissêmico, teve muitos desdobramentos. Tem um debate muito importante sobre a ideia de equidade e justiça social, quando a gente passa a pensar a deficiência do ponto de vista social. Tem o desdobramento do cuidado, tem estudantes que vão vir para a sala de aula como atendente pessoal, da dependência, a ideia de inclusão e de autonomia, muito ligados à ideia de independência e não da dependência e do cuidado. Então, tem uma série de fatores
que é um pouco problemático a gente pensar nesses termos, da universalidade, né? Que é um pouco, eu acho que a Amélia apontou para isso no início, antes de eu começar a falar, assim, essa coisa de ser universal, ser para todo mundo, porque todo mundo busca ser incluído, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Em trajetórias individuais, familiares, tudo isso pesa para a gente na sala de aula. Então, essa coisa de dar alunos com necessidades educacionais especiais, alunos excluídos, alunos vulneráveis, educação para todos, escola para todos, e a inclusão, educação e sociedade no centro, a gente tem que ir com muita calma, né? É legal você pensar um planejamento que pode ser adaptado em várias linguagens e pensar que isso dá conta da diversidade de uma turma, né? Esse é o legal do desenho universal, aos meus olhos, né? Mas você não pode anular o processo de aprendizagem individual, tipo, como que eu cheguei nessa sala de aula, né? O que que eu aprendi, o que que eu sei? O que que eu sei só com mediação, né? Que tipo de mediação eu tive e o que que eu aprendi? Possivelmente, se a gente está falando de um aluno com déficit intelectual, é um processo bem diferente dos neurotípicos, né? Mas ele não vai ficar no zero, né? A aprendizagem continua. Então, é muito importante que eu tenha esse olhar, né? Para esse processo, para esse percurso que é próprio desse aluno. E que anote, né? E que faça um parecer, que dê conta disso, para que ele possa seguir. Olha, aqui não conseguiu fazer, registra, né? Quais são as relações sociais? Bom, agora vamos tocar para uma próxima série, né? Próximo semestre, enfim. Né, vamos fazer outras escolhas, ele tem um grupo de amigos, olha que isso está ajudando ele, isso é mais importante do que um conteúdo que ficou em matemática, por exemplo. Então, vamos colocar tudo isso na balança para conseguir avaliar, no caso, principalmente, né, do déficit intelectual. E aí, só a título de indicação, justamente para problematizar essa coisa do currículo igual para todo mundo, da escola igual para todo mundo, esse documentário Escolarizando o Mundo, O Último Faro do Homem Branco, né? Que enfim, fala de como que as escolas modelo na Ásia afetaram culturalmente e individualmente, né, do ponto de vista coletivo e individual, as crianças, justamente nessa ideia de acesso universal para todos. Acho que e aí ajuda a pensar, né, os limites, as possibilidades, os limites da ideia de inclusão, né, nos ajuda a pensar a justiça social a partir da equidade e ajuda também na emancipação social. Mas isso é uma vírgula para dizer que a gente deve olhar para o desenho universal como uma inspiração, mas não como um método ou alguma coisa que tem que se desdobrar para todos os contextos, né? E generalizar até o ponto de perder a individualidade. É um documentário muito bacana. Está no YouTube, dublado e legendado. Acho que tem os dois. Aí alguns fragmentos do texto, né? A inclusão procura assegurar o acesso, a participação, o sucesso, né, de todas as crianças e jovens em contexto regular de educação e ensino, combatendo qualquer forma de exclusão. Essa coisa de combater qualquer forma de exclusão, a gente tem que ter um pouco de cuidado, mas, enfim, a ideia de garantir o acesso à escola regular constitui a dimensão mais fácil de alcançar no processo de inclusão, pois depende, sobretudo, de decisões de natureza política, sim, né? Conceitualmente, né, do desenho universal para aprendizagem, do DUA, né? A Amélia já falou um pouco sobre isso, mas, em síntese, né, conjunto de princípios e estratégias relacionadas com o desenvolvimento curricular, que procura reduzir barreiras de ensino ao ensino e à aprendizagem. Acho importante a gente pensar o DUA não necessariamente para currículo, mas para adaptações que eu posso fazer no meu planejamento docente, né? Na sala de aula comum, quando eu tenho alunos incluídos. Então, o DUA, ele é uma abordagem curricular,
né, na origem dele, no conceito dele, que procura reduzir os fatores de natureza pedagógica que poderão dificultar o processo de ensino e de aprendizagem, assegurando assim o acesso à participação e sucesso de todos os alunos. Eu posso pensar, em vez do foco no currículo, eu posso pensar no meu planejamento e fazer com que ele seja diverso o suficiente em termos de linguagens e de recursos que eu vou utilizar, e aí alguns eu posso usar com toda a turma, não sei, né? O céu é o limite quando a gente tá planejando, está criando. Ou se é um recurso pontual, tecnologia assistiva, que eu posso usar só com um estudante que demande essa tecnologia, mas que esse conteúdo, ele possa, essa aula que eu pensei, ela possa ser acessível para todos os alunos, né? Eu posso usar de várias linguagens, de vários recursos para fazer isso, né? Tem, no final desse texto, a origem, né, que é da arquitetura, e aqui esse desenho, ele está no artigo, né, que são os princípios do desenho universal, né, as três: proporcionar múltiplos meios de envolvimento, como que eu vou despertar esse interesse no meu aluno que está incluído, mas em toda a minha turma, né, isso é um ganho para todo mundo. Proporcionar múltiplos meios de representação, e a gente pode dar várias linguagens para fazer isso, né, dar mais engajamento e proporciona outros meios de ação e de expressão. Então, é um caminho que, se eu pensar no meu planejamento na minha sala de aula, eu consigo envolver todo mundo, né? Mas aí eu vou ter que olhar para aquele aluno que está com o currículo, né, que está com adaptação curricular, naquele esquema, né, de como que ele chegou, né, que mediação foi necessária, minha, né, enquanto professora, ou dos colegas, não sei, e como que ele entendeu, né, o que eu devo seguir fazendo, enfim, né, que é o processo de avaliação propriamente dito, da perspectiva desse percurso individual do aluno. Mas, enquanto ideia, né, eu posso pegar uma aula e eu ter na mesma aula uma audiodescrição, um vídeo de Libras, né, ou uma legenda, e aí eu posso ter um estudo de sinais e de vocabulário, que eu posso fazer tanto em língua portuguesa como em língua brasileira de sinais. Então, essas adaptações, elas não exigem muito de mim, né? Assim, eu consigo fazer dentro do meu planejamento, desdobrar o meu planejamento mais convencional, vamos dizer assim. E aí, alguns exercícios que a gente fez, que eu ia compartilhar com vocês, que eu tenho trabalhado com a disciplina de Fundamentos de Educação Especial para a Educação no Campo. Provavelmente essa disciplina vai sofrer transformações, para que ela não fique só na ideia de fundamentos da educação especial. Haja vista que a gente tem um certo esvaziamento de pessoas com deficiência atendidas nas escolas do campo, né? Porque se convencionou essa prática de ter a cidade como referência também. Mas não significa que não possa ter, e se a gente for pensar em termos de educação e acessibilidade, ou educação inclusiva, é mais abrangente do que necessariamente fundamentos da educação especial, porque restringe muito isso para o AEE, né, penso eu, depois de alguns semestres ministrando essa disciplina. Então, alguns exercícios que a gente fez para a gente pensar, né? As duas primeiras turmas, a gente fez coisas muito localizadas, né? E aí a gente tinha esse dado, nós não temos estudantes com deficiência incluídos nas escolas do campo, porque eles vêm para a cidade, né? Em Dom Pedrito, de forma muito específica, uma das escolas do campo do município ia receber sala de AEE e não conseguiu instalar porque não tinha espaço físico, né? Então, aí, claro que a gente não vai ficar nessa também, né? Não vamos, já que não tem os alunos, a gente não vai fazer, não era esse o propósito. Então, a gente vem tentando usar mais ou menos essa grelha que tem, né? Que é essa tabela que tem no final, essa grade que tem no final do artigo que a gente compartilhou com vocês, que é
como que eu vou criar o envolvimento, né? Como que vai ser a expressão, ação e expressão, como que vai ser, quais as linguagens que eu vou utilizar, e aí eu posso ter, tem aluno com deficiência, qual é a deficiência, como que eu posso adaptar. É claro que essa é uma sugestão, né, que está nesse artigo. Não precisa ser desse jeito, mas é só uma forma de ilustrar que no nosso planejamento tem que estar previsto isso, né? Quais linguagens eu vou utilizar, com quais alunos eu vou trabalhar. E ali tem um modelinho, mas não significa que tenha que usar aquele ali, né? Só para a gente pensar. Então, é o que a gente tem feito nos últimos semestres, né? Fazer o planejamento, pensando nesses termos, né? Um planejamento que eu consiga adaptar para, se eu tivesse alunos com diferentes deficiências, né? Como que eu vou adaptar? Produzir os recursos adaptados para essa aula que foi planejada, né? Outra coisa que a gente também já fez, efetuar esse planejamento, discutir o planejamento coletivamente e produzir algum recurso de acessibilidade para o campus ou para o curso. Então, a gente teve já o PC do curso que a gente criou, né? Porque o que acontece? A gente fala muito, tá, vamos fazer um planejamento adaptado, mas quais são os recursos para isso, né? Então, a gente usou um software que é o Balaboca, por exemplo, que tem download gratuito, né? Mostrei dos Vox, mostrei que são os mais antigos, né? E mais pago também. Trancou, Suzana. Deixa eu botar uma. Acesso ao RU. Aí percebemos o quão difícil ia ser para uma pessoa cega ir do prédio principal até o RU. A gente também tem feito esses exercícios de orientação e mobilidade. Além do fato do piso tátil estar instalado no lugar errado, né? Tem um prédio só, agora tem um prédio novo, isso mudou, mas tem um prédio só que tem piso tátil e não tem mapa tátil. Aí, quando a gente chega nesse prédio, eu falei, bom, então agora vai para onde você quer ir? Tem um banheiro ao final do corredor, mas não diz, não tem mapa que te diga, ó, lá no final do corredor tem um banheiro, né? Aqui tem uma sala. Então, a gente vai também pensando um pouco sobre isso. E quando a Virgínia fez essa capacitação com a gente, de audiodescrição, eu falei para ela, Campos São Pedrito, por exemplo, tem muito cavalo. Como é que eu faço isso na audiodescrição dela? Só avisa que tem cavalo. A pessoa nunca vai ir para esse rio sozinha. Mas se ela tiver acesso a essa descrição, ela vai saber que ela tem que chegar com alguém com quem ela possa andar até o RU. Né? E ela só vai saber disso se tiver descrição. Boa, né? Porque senão a gente cria um recurso que não vai ser usado por ninguém também, né? Isso não é legal. Aqui os exemplos. E outra coisa que foi feita pela última turma que se formou. E aí tá, a gente usou o Balaboca, que é um software de grátis, né? As descrições a gente gravou com o celular, porque para a gente também fazer esse exercício, né? Então a gente vai planejar e qual é o recurso que a gente tem. Eu vou precisar gravar, então posso gravar no celular, fica bom, né? A gente fez esse exercício também. E as placas em braille, né? Com fonte ampliada e com o sinal em libras. E aí foi uma escolha, porque foram as estudantes que fizeram, né? Colocar nos lugares mais utilizados por estudantes. Então, não tem em todos os espaços do campus ainda. Então, por conta disso, tem nas salas de aula, né? NUD, Secretaria Acadêmica, Restaurante Universitário, Biblioteca, Laboratório de Informática e a Sala de Coordenação do curso, que foram os materiais criados para o campus, né? E também tem os que a gente cria a partir dos planejamentos que a gente faz. Escolhe um conteúdo, planeja uma aula e adapta ela, né? Basicamente. Com materiais em relevo, com pranchas, com figuras do dia a dia, né? Pensando em termos de comunicação alternativa.
a escrita em braille. Agora eu acho que a gente vai conseguir mais reglete de função, mas a gente só tinha uma reglete de função, então não tinha, a gente tinha muita dificuldade de fazer essa escrita. O vídeo em língua de sinais, né? E é claro, contém imagem e descrição da imagem, que são coisas que a gente vai fazendo. E, claro, são exercícios hipotéticos, mas que a gente consegue fazer num curso de licenciatura, né? Quando a gente faz o material de alto relevo, todo mundo escolhe, né? Fazer com plantas, porque é mais fácil, aí tá bem. Né? Mas um dia vai ter que fazer com inseto, um dia vai ter que fazer menor. Porque é também um deslocamento que a gente faz, né? Nesse planejamento. Eu penso a aula, mas eu tenho que pensar o recurso também, né? Como é que quem não enxerga vai formar esse banco de imagens, né, daquilo que eu estou falando. E eu acho que, para finalizar, algumas observações com relação ao sistema de ensino e à escola. Eu acho que tem coisas importantes que a gente pode aprender dentro do nosso planejamento enquanto docente, enquanto escola, enquanto sistema de ensino. Valorizar as experiências e acúmulos de diferentes campos do conhecimento, né, da psicologia, da neurolinguística, esses acúmulos da educação especial, né, não foi sempre da mesma forma, a gente tem vários embates até o... Trancou, Suzana. acúmulo com relação a isso. A figura do instrutor de língua de sinais, teve um evento do NEP Libras que foi sobre a escola de surdos, né, que ela se reconfigurou completamente depois da política nacional. Mas o instrutor surdo era um surdo fluente na língua de sinais que ensinava sinais para os alunos que chegavam na escola sem saber. Então, é um outro agente, uma outra figura, né, que a gente não tem na escola comum, mas que pode vir a ter, por exemplo, né? Existe um acúmulo da educação especial quando ela era separada da educação comum que a gente pode seguir aprendendo com esse acúmulo. Atentar ao combate, né, para o combate ao capacitismo. Então, a gente escuta muita coisa complicada, né? Bom, na academia, quando a gente encaminha um artigo e vai ter avaliação às cegas, já é um problema, né? É um termo capacitista. Né? É às cegas porque eu não sei quem tá escrevendo, né? Eu, avaliadora, peguei um trabalho que não sei quem escreveu, então tá tudo bem, não tenho comprometimento, não sei, não vejo, né? É um termo capacitista, poderia ser sem identificação dessa avaliação, não precisaria ser às cegas, né? Centrar no corpo e na deficiência em terminalidades que anulam o indivíduo, né? É um pouco essa questão da teoria CRIP e dessa discussão do capacitismo. E a escola, o sistema, constituírem-se enquanto parte de um processo contínuo de transformação das formas de ensinar e aprender, né? De forma, sim, inclusiva, mas também equânime e, quizá, emancipatória, né? Bom, Tivemos algumas questões, né, Suzana? Pedir que o pessoal abra as imagens, nós temos mais 10 minutos, 8h30 nós temos que terminar em função da próxima aula do mestrado, mas acho que tu traz uma discussão bem interessante, que é trabalhar o desenho universal, quer dizer, as estratégias que são colocadas pelo desenho universal como possibilidades da adaptação ou da organização do currículo, né, ou da proposta pedagógica para os alunos com deficiência. Eu queria chamar a atenção, uma das dificuldades que nós tivemos, nós usamos o desenho universal como método nas duas dissertações de mestrado que eu orientei. Então, tentamos, obviamente, é difícil fazer o desenho universal puro, porque também não fomos estudar com os autores, né, nós temos a releitura do que estes autores propuseram, mas as questões relacionadas ao tempo, né, então são propostas pedagógicas
como o desenho universal, por exemplo, o primeiro princípio, múltiplas formas de apresentação da informação. Então, nós vamos ter informação visual, informação auditiva, informação tátil-sinestésica, não é? Pensando que os alunos têm características e estilos diferentes de aprendizagem, uns são mais práticos, outros mais visuais, outros mais auditivos, enfim, a dimensão do tempo, porque é uma abordagem pedagógica que vai envolver tempo na realização das atividades em sala de aula, que envolve tempo na produção dos materiais por parte do professor, e que talvez estes tempos não existam na organização curricular atual. Eu lembro que uma das minhas alunas disse, professora, eu passei a noite ampliando letra e recortando letra, eu e o meu marido, né? Então, isso é algo que é inviável no contexto escolar, onde eu não tenho realmente um centro de produção desses materiais, ou até condições, uma boa impressora para que esse professor possa organizar este material no contexto da própria escola. E, para além disso, um dos conteúdos que nós trabalhamos, uma sequência didática para sistema respiratório, esse é um conteúdo que na escola é uma única aula se trabalha sistema respiratório, e nós trabalhamos em 7, justamente porque nós queríamos permitir que os alunos pudessem tocar num pulmão ovino, pudessem ler sobre o tema, pudessem explorar palavras que eles não conheciam, quer dizer, criamos um conjunto de atividades que fez com que este conteúdo, que é abordado, né, na maioria das vezes, em uma única aula, pudesse ser extrapolado. Obviamente que tivemos muito sucesso do ponto de vista da construção do conceito científico, né, e não tem como não ter, né? Tínhamos alunos com deficiência, mas todos os alunos se beneficiaram. Por quê? Porque o desenho universal vai dizer justamente isso. Quando eu flexibilizo as formas de apresentação da informação, e quando eu flexibilizo as formas de expressão da informação, eu estou atendendo alunos que são mais visuais ou menos visuais, tendo estes alunos ou não deficiência. Mas tu trazes uma outra perspectiva, que é reconhecer essas estratégias e incluí-las no planejamento, né? Então, quando eu for pensar um texto, aqui na disciplina, por exemplo, quando eu fui escolher os vídeos para postar na sala de aula, eu fui buscar vídeos que tinham em língua de sinais, porque eu tenho uma aluna surda. Então, eu não tenho um vídeo para alunos ouvintes e tenho outro vídeo para aluna surda. Não, eu procurei um vídeo que tinha língua de sinais, que tinha legenda, e que atendia aquele conjunto de conhecimentos que eu quero trabalhar na sala de aula. E aí isso também recupera um pouco o conceito que tu disseste, que quando eu trabalho na perspectiva do planejamento dentro de um desenho universal, desde o início eu já planejo um conjunto de estratégias que atende às características do estudante com deficiência. Não é eu fazer um planejamento para o aluno sem deficiência e depois eu planejo atividades para o aluno com deficiência. Porque isso é o que tem feito, né, a escola criar sistemas paralelos dentro da própria sala de aula. Então, eu que tive a oportunidade, assim, de estar muito na prática, em função de coordenar a política de inclusão em Bagé, e estar sempre nas escolas, no início, vocês imaginam, a equipe era extremamente reduzida, então eu precisava pensar a política, eu precisava orientar o professor, né, eu precisava atender muitas vezes o aluno. Nós víamos, por exemplo, o professor trabalhando partes da planta, né? Então, lá com os alunos, trabalhando as partes da planta, e com um aluno com deficiência, onde coloria parte da planta, né? Então, aí já um reducionismo em termos de expectativas com relação a este aluno, né? E um processo de adaptação que ocorre após eu pensar naqueles conteúdos e objetivos que os alunos sem deficiência precisam alcançar. E, só para terminar, né, nós temos que pensar que os objetivos escolares são os mesmos para alunos com e sem deficiência. Obviamente, né, que eu vou fazer adaptações em termos do que eu vou trabalhar primeiro, o que eu vou trabalhar depois. Então, eu posso ter uma adequação em termos de objetivos. O aluno, ele não lê. Então, eu não vou tirar a leitura e interpretação da atividade deste aluno. Eu vou oferecer outras formas que possibilitem a leitura por parte do aluno daquele texto.
né? E essa leitura pode ser com um texto em áudio, onde o aluno vai aprender o que diz o texto e interpretar, quer dizer, fazer a sua leitura sobre o processo do texto. Mas esse é um planejamento que acontece desde o princípio, né? Então, acho assim que para sintetizar, não sei se alguém tem alguma questão, né, é de que você já pense em um planejamento para uma turma onde tem alunos com deficiência, pensando que todos os alunos, né, precisam ter acesso àquela informação, todos os alunos precisam construir aquele conceito, né, científico, e bom, para que isso aconteça, quais são as metodologias, e aí então não é a metodologia, quais são as metodologias, quais são as estratégias que eu vou organizar e que eu vou dispor para que todos os alunos alcancem o objetivo. Então, se eu vou fazer, eu fiz muito isso agora no livro que a gente está escrevendo, foi um exercício bem interessante com a professora de português, porque ela trazia assim, ó, leitura e interpretação. E eu perguntava, e quem não lê, não vai poder conhecer teu texto? Não vai poder ler este texto lindo que tu escreveste sobre o retorno às aulas? Então, que outras formas um aluno que não lê pode ter acesso à informação? Mas isso eu preciso pensar quando eu sento na minha classe e penso, olha, eu tenho que ensinar isso. Quem são os alunos que precisam aprender isso? Então, se eu tenho alunos surdos, eu tenho que ter dentro das metodologias recursos para atender os alunos surdos. Se eu tenho um aluno cego, eu tenho que pensar dentro das metodologias e dos materiais, recursos que atendam estes alunos cegos. E o que a gente tem visto? Que muitos destes recursos são também utilizados por alunos sem deficiência. Uma das alunas que trabalhou com educação de jovens e adultos, ela trabalhou com pessoas entre 60 e 70 anos de idade, cuja a característica prática da aprendizagem era muito superior a uma aprendizagem mais do ponto de vista linguístico, do ponto de vista oral. Então, os alunos aprendiam fazendo. Então, isso, o tátil, o montar o material que eu vou trabalhar com alunos cegos, perfeitamente se adaptou para estes alunos da EJA. Eu não sei se vocês têm questões, o que suscitou, se querem trazer. Mas nós vamos fazer assim, como a professora Suzana trabalhou assim mais geral, o desenho universal, eu vou organizar então, na próxima aula, nós vamos continuar falando de planejamento, mas eu não vou centrar específico no desenho universal, e depois eu vou montar uma aula só mostrando os 3 grandes princípios do desenho universal e esmiuçando cada uma das estratégias, que na minha concepção são maravilhosas, né? Porque ajuda muito do ponto de vista conhecer formativo do professor, né? Tu pensares que uma das barreiras para o aluno é a linguagem, então o DUA vai dizer, traduz a informação para a primeira língua do aluno. Aqui, pessoal, nós estamos em fronteira com a Ceguá, na universidade, a Pamela, que é a nossa egressa da universidade, pode ter tido alguma experiência, os professores da letras, eles descontavam nota quando os alunos tinham contaminação da língua espanhola para a língua portuguesa. Né? Então, existe uma contaminação, assim como existe a contaminação da língua de sinais. Então, o que o DUA vai dizer? Os alunos aprendem melhor na primeira língua. Então, apresenta a informação na primeira língua do aluno. Lá nos Estados Unidos, o que eles começaram a se dar conta? Que com os latinos, eles tinham que ter aulas, apresentar o conteúdo de ciências em espanhol. Com os surdos, na língua de senhas. Então, existe um conjunto de estratégias assim, que me parece que resultam muito positivas e que se aplicam para turmas com e sem deficiência. Mas que existe muita crítica ainda com relação ao desenho universal. Porque é impossível, né, se nós reconhecemos que as turmas são heterogêneas e que os processos de aprendizagem são singulares, é impossível ter um planejamento que realmente atenda a todo mundo. Até porque a aprendizagem passa, né, e o próprio desenho universal vai dizer, por uma área que é a área do autoenvolvimento. Então, os sentidos que eu dou para um determinado tema não são os mesmos que a Cássia dá. Os meus interesses, as minhas vivências, as minhas experiências prévias, não são as mesmas da Suzana.
Então, os sentidos que eu vou produzir e que eu vou atribuir com relação a um determinado tema também vão ser diferentes, né? Então, essa é a principal crítica dos autores ao desenho universal, quer dizer que é impossível tu ter um planejamento que efetivamente atenda a todos os alunos. Por isso que eu e a Fábia, a gente tem trabalhado um pouco nessa discussão teórica de que o desenho universal da aprendizagem, ele pode alicerçar o planejamento individual e o contrário da mesma forma, né? Mas isso a gente continua numa próxima aula. Eu quero te agradecer, Suzana, por teres estado conosco, né? Nós vamos aproveitar agora o ensino remoto para convidar outros colegas. Nós vamos ter a Adri Sense falando sobre o planejamento para a deficiência intelectual, ela também é educadora especial, acho que foi tua contemporânea, né? E vamos falar. Ela foi minha bicho. Então, hoje a Adri é professora, uma colega muito estudiosa de Vygotsky, estudou na Finlândia, né, com o pessoal do grupo do Vygotskianos, conhece muito, muito Vygotsky, e vai trabalhar um pouquinho sobre planejamento na deficiência intelectual, tá? Continuamos, então, na próxima aula, e aí vocês leiam na próxima quinta-feira, na atividade assíncrona, o que está na pasta, e nós vamos discutir no dia 27, está bem? Mais uma vez agradeço às nossas intérpretes por estarem aqui, muitas vezes usando até a internet de casa, né, porque a universidade ainda não pensou em disponibilizar, né, para os servidores esse tipo de recurso. Então, uma boa noite, uma boa semana para todos vocês. Obrigada, Suzana, querida. Boa noite. Obrigada.